O tema de hoje é processos. Tema tão comentado, tão popularizado, porém mal definido, mal empregado. Mas antes de eu te falar o que é processo, eu quero te dizer o que não é processo. Receita de bolo. Receita de bolo é processo? Tem gente falando por aí que processos é igual receita de bolo. Grande equívoco. Uma receita de bolo pode até ser comparada com um procedimento, não com um processo. Pois na receita de bolo estão descritas, estão estabelecidas as quantidades e o que vai ser utilizado. Então, de novo, que fique claro, receita de bolo não é processo. E projetos? Projetos é processo? Negativo. Projetos não é processo. Projeto é esforço temporário, único, exclusivo, não repetitivo. Logo, projetos também não é processo. E checklist? Checklist é processo? Negativo. Checklist também não é processo. Checklist é uma palavra em inglês que significa lista de verificações. Por isso, checklist é utilizado para reduzir as falhas e esquecimentos humanos. Então, checklist também não é processo. E finalmente, já que eu deixei claro o que não é processo, agora sim vamos falar de processos. O que é processo então? Processos é a agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Isso é processo. Eu costumo dizer que tudo na vida tem processos. E não, eu não estou me contradizendo quando eu faço essa afirmação. Eu falei que receita de bolo não é processo, mas sim, existe processo de produção de bolo. Eu falei que projetos não é processo, mas sim, existem processos de criação e execução de projetos. Eu também falei que checklist não é processo, mas sim, existe processo de criação e execução de checklist. Por isso, tudo na vida tem processos. E quais são as características de um processo? Quando eu modelo um processo, a primeira coisa que eu penso é: qual o objetivo desse processo? Qual o propósito desse processo? Qual o resultado que ele vai gerar? A área que ele vai beneficiar ou afetar? Essas são as perguntas que devem ser feitas e respondidas. Do contrário, não faz sentido seguir com a criação e implantação de um processo. Pois estabelecer um processo sem objetivo, sem que esse processo beneficie as atividades da empresa, é perda de tempo. O propósito desse processo tem que contribuir no negócio da empresa. Isso me faz lembrar da frase de Peter Drucker: não há nada mais inútil do que fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Eu tenho um vídeo falando sobre essa frase de Peter Drucker e associando essa frase à fábula do porco assado. O link está na descrição, depois confere lá. Por isso que, em processos, eu identifico essa fala de Peter Drucker como uma frase fundamental. Porque sempre que estudamos, criamos e estabelecemos um processo, estamos buscando com esse processo execução eficiente. Mais uma vez, a importância de ligar os processos com objetivos da empresa, e se esse processo não agrega valor, ele é um processo inútil e não deve ser procedimentado. Pelo contrário, ele deve ser eliminado. O contrário também é importante a gente destacar. Se eu estou falando que não deve existir em uma empresa processos sem objetivos, por outro lado, eu devo linkar, isso é, associar, amarrar sempre um ou mais objetivo com um ou mais processos. O que eu estou afirmando é: eu somente terei êxito no atingimento de objetivos se eu estudei, criei e estabeleci processos que estejam trabalhando para obter esses objetivos. Novamente, processos devem estar ligados ao objetivo, ao propósito da empresa. E para alcançar esses objetivos, a sua empresa precisa criar e estabelecer processos amarrados a esses objetivos. Veja que tamanha é a importância dos processos. Então, depois que eu entendi de maneira muito clara quais são os objetivos,
qual é o propósito da empresa. Eu busco entender quais são os papéis e as responsabilidades que as pessoas envolvidas nesses processos terão que atuar. O que deve ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito. Destacando que o como deve ser feito refere-se às atividades desse processo. E quais os eventos desse processo? Eventos iniciais, onde e como iniciam os processos. Eventos intermediários, como o próprio nome diz, as etapas internas do processo, as interações e, por fim, o evento final. O que ele busca oferecer, entregar, concluir com esse processo. E o diferencial é incluir nessa modelagem análise e gestão de risco. Lembrando sempre que um risco pode ser positivo ou negativo e que a nossa atuação frente a esse risco determina como seremos afetados ou beneficiados. Pois, frente a um risco, nós podemos aceitar, mitigar, eliminar ou transferir um risco. Eu pergunto, você certamente tem processo na sua empresa, no seu negócio. Seja o seu negócio uma construtora, onde você tem processos de projeção de cliente, onde você tem processos de aquisição de materiais, processos de contratação, processos de construção. Seja uma estamparia, você tem processos de criação, processos de aquisição, processos de matéria-prima, processos de vendas, processos de contas a pagar. Seja você um açougue, um mercado, uma farmácia, você tem processos de compras, processos de recebimento, processos de exposição de produtos, processos de vendas, processos de contas a pagar, contas a receber. Se você tem uma loja física ou virtual, você tem processos de marketing, você tem processos de vendas, você tem processos de contas a pagar e receber. Se você tem uma indústria, você certamente tem inúmeros processos, processos de recrutamento e seleção, processos de recebimento, processos de separação e abastecimento, processos de produção, processos de inspeção, processos de marketing, processos de vendas, processos de expedição. Ou seja, você tem muitos processos. Isso é, independente do seu negócio, se você tem um negócio ou você está criando um negócio, você tem processos. Agora, resta saber se esses processos estão modelados, padronizados ou se esses processos estão soltos. E o que eu posso afirmar é, se os seus processos estão soltos, você tem resultados diferentes. Pois cada colaborador da sua empresa faz de um jeito, geram entregas diferentes, geram desperdícios, retrabalhos. Por isso, a modelagem gera padronização dos processos da sua empresa. Os processos modelados são determinantes. Eles buscam gerar os melhores resultados da entrega com os custos próximo ao previsto e o menor tempo. Parece complexo, mas não é. Eu quero fazer isso com você e a sua equipe na sua empresa. Meu nome é Wellington Castro, sou especialista em processos de negócio. Eu estou te oferecendo uma sessão estratégica para falarmos dos processos da sua empresa. E eu vou te entregar gratuitamente um diagnóstico completo desses processos. Entre em contato com a gente, veja a disponibilidade. E não será uma live, não será uma imersão com centenas de outros empresários. Será apenas eu e a sua empresa. Atendimento direcionado, personalizado para a sua empresa, para o seu negócio. É só entrar em contato. Então é isso. Fique comigo e não se perca pelo caminho. Nos vemos.